Bem-vindos a bordo, marinheiros, marinheiras e marinheires, de boias e malboros de todo o Brasil. Este é o Três Coisas Podcast, onde eu, Fabrício, o Jader e o Charles vamos falar de três coisas aleatórias por episódio, sempre com a premissa de pauta livre. Cada um dos participantes escolhe seu tema e por cerca de 10 minutos discorre com os seus companheiros. Na verdade, bem mais que 10 minutos, né? Três Coisas Podcast. Jader, é a sua vez. E aí, gurizada, vou falar de... Não, hoje não vou falar nada. Pode ir o próximo. Assim, seco. Não, que eu tenho que tirar esse semblante da cara porque o meu tema não... A gente vai dar risada depois dos temas de vocês, no meu não é tão engraçado assim. Que tô trazendo aqui pra vocês sobre o golpe militar de Myanmar, que teve lá, vocês devem ter acompanhado, né? Vocês são pessoas que estão sempre alienadas, mas pra quem não sabe, Myanmar é um país ali na Ásia, né? Quem quer invadir a Oceania através da Ásia no War, tu passa por Myanmar. A explicação do cara, né, cara? Não, melhor explicação. Vai dizer melhor explicação. A referência geográfica do cara. Se tu quer invadir a Oceania no War, tu passa pela Ásia. É só pra situar que é naquele cantinho ali da Ásia, né? Tô descendo um pouco mais. O que aconteceu em Myanmar? Teve eleições, né? Myanmar é um país que a democracia, como a gente conhece aqui no Brasil, que é recente, mas não é tão recente quanto o Myanmar. Foi já nos anos 2000, né? Que eles iniciaram esse processo de redemocratização, né? Sempre foi um país que era liderado pelos militares. Teve as eleições em novembro, né? Ou seja, como é uma coisa recente, ainda existe toda essa pressão. Teve as eleições em novembro e quem foi eleito, que já era considerado assim, um líder no país, né? Uma líder, que é a filha do cara de Myanmar. Como é o nome dela? Não, pode parar. Cara, tu tá trazendo a informação pela metade. Diz qual é o nome dela agora. Putz, mas o nome é complicado, né? Pô, eu nem tô com essa informação na tela, mas é o nome dela e o do pai dela. O pai dela, que é o cara de Myanmar, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz enquanto estava preso ainda. Era um preso pelo regime militar, né, da época. Se eu não me engano, foi em 2010 ou 2001, ou nenhum dos dois. Deixa eu ver se tem aqui o nome da mina. O nome dela, Aung San Suu Kyi. É isso? Daw Aung San Suu Kyi. São 5 nomes. Tem mais um, no meu não tem o... É o idioma que você fala em Myanmar? Não Inglês. faço ideia, cara. Não sei se é inglês, mas... Eles devem ter uma língua local. Mas eles foram colônia, né? Eu acho Eu acho que é inglês, porque o partido dela é o NDL. Aí tu vai pesquisar o que é NDL. A sigla é inglês. É uma sigla em inglês. É NDL. N de nacional. MBL? Movimento Birmania Livre. O nome do país, pra quem o do Myanmar antes era Birmania, tá? Só pra situar aí o Fabrício. O que aconteceu? É a mesma história que acontece em todos os lugares. E isso volta num tema que a gente, em questões que a gente já viu antes, pra tu ver como a história é cíclica, né? E sempre vai o passado vai voltar à tona. O que aconteceu? É bonita essa palavra, né, cara? A história é cíclica. Cíclica. É bonita, mas nem sempre quer dizer bom, né? E é a mesma ladainha que em todos os lugares falam. As eleições foram fraudadas, teve muita fraude, não sei o que. Tá na Constituição de que o exército pode entrar em ação para evitar em situações emergenciais, né? O exército tem que entrar em ação em situações emergenciais e tal. E foi isso que eles fizeram lá, sabe? A mulher a Dawn, foi eleita com 83% dos votos em novembro. O partido dela era o partido que ia bater o martelo na redemocratização do país, né? Ia mudar tudo de vez, porque vinha num processo e agora ia ser
batido o martelo, e as forças armadas lá tinham muito medo disso, né? Então daí, obviamente, vieram com essa que sempre tem, né? De que, foi fraudado, 83%, teve muitas irregularidades, 83%, né? Teve não sei o que, nós vamos exercer o papel do exército, que é botar a casa em ordem. Então, por um ano, nós vamos tomar isso aqui. O que eles fizeram? Todos os voos do país, domésticos ou internacionais, foram cancelados. Todas as programações de TV, toda a TV de lá ficou momentaneamente sem transmitir nada. Todos os programas de TV foram momentaneamente cancelados. Todos os... Nossa, eu tenho a ver sobre isso depois. Todos os meios de comunicação, que era telefone, internet, foram cortados momentaneamente, né? Ou seja, ficou tudo inacessível de toda forma. E aí, óbvio, tu tem que restabelecer, né, a comunicação. No que foi restabelecida a comunicação, começou os movimentos a se espalharem, né, a viralizarem na internet. E aí o que fizeram? Proibiram o Facebook, por exemplo. O Buda falou que em Myanmar se fala miamarês. Não, mas eu pesquisei aqui, birmanês é a língua. Birmanês, isso, pior que é verdade, a gente tinha visto alguma coisa. Birmanês, a Birmânia... depois eu explico por que trocou o nome de Myanmar. Não, trocou o nome do país, mas eu acho que o idioma ainda é birmanês. Tá. É que Entendeu? Isso aí é uma etnia, só os birmaneses é uma das etnias do país. A mudança do nome foi tipo um movimento pra contemplar todos, sabe? Pra não ficar como se fosse uma coisa só. Aí o Facebook lá foi proibido e tá suspenso o Facebook lá. Não só o Facebook, né? O que é ligado ao Facebook, como o Instagram, como o WhatsApp e o Messenger do Facebook, que é pra evitar essas manifestações contra o regime militar imposto agora, né? Através das redes sociais, que as pessoas elas estavam fazendo protestos virtuais e elas faziam um símbolo assim de levantar 3 dedos, assim, não sei se é aberto, fechado, pela foto que eu vi uns abertos, outros fechados, assim. 3 dedos que lembra muito, pra quem estiver só escutando, lembra muito do tordo dos Jogos Vorazes, né? Sabe o que me lembra? 3 coisas. 3 coisas. Esse é eu não sei o que significa isso, até dei uma pesquisada por cima, muito em cima da hora. Não sei o que significa isso. Não é imitando o filme, né? Porque o filme, na verdade, no filme lá, isso aí já é referência a uma manifestação acho que em Hong Kong, alguma coisa assim. Mas enfim, pra tu ver como é sempre a mesma ladainha, é sempre a mesma conversa que os caras tentam te empurrar, né, velho? As eleições foram fraudadas. Nós estamos do lado, sim, da Constituição, porque nós temos que reestabelecer a ordem no país. É sempre a mesma história. Teve um movimento para isso nos Estados Unidos, teve um pré-movimento para isso no Brasil já, não quero politizar nada, mas a gente sabe que teve, né, em eleições passadas, pré-movimento, não teve um movimento por parte das pessoas, teve, né? Mas aquela coisa que começa na internet, um burburinho, né? Você sabe. Fraudaram aqui, fraudaram ali, aqui. E isso em todo lugar. E não tem provas. Mas a questão é que é sempre a mesma conversa, né? É a não aceitação da derrota, de uma coisa que às vezes nem é tão radical. Por exemplo, nos Estados Unidos tem toda aquela questão ali que teve agora Biden, Trump, mas não é uma mudança tão radical assim aos olhos do mundo. Não tem essa diferença, né, a nível mundial. Tem algumas questões ali ambientais, algumas questões da emissão de gás, tudo, mas os Estados Unidos, o regime adotado nos Estados Unidos vai ser o mesmo. Ele ainda é a superpotência que é e vai continuar sendo. O Brasil, fosse quem fosse eleito, tem as diferenças ideológicas, óbvio, mas o Brasil não ia virar um outro tipo de regime no Brasil se A ou B ganhasse, né? Só que eles assustam muito a população como se fosse. E é diferente em Myanmar, porque Myanmar, sim, eles querem um novo tipo de regime lá, que é o que já vem sendo implantado, né, como eu disse, desde o início dos anos 2000 aí.
e que agora quer ser batido o martelo. Agora quer ser aquela coisa assim, ó, perdemos de vez a nossa bocada. Que é, assim, por parte de quem é a favor do regime militar, né? Só que não ia ser um negócio aí, uma coisa comunista, não, ia ser simplesmente a democratização do país. O mínimo que a gente vê de democracia hoje é o que ia ser em Mianmar. E não é tipo, não são heróis que estão sendo eleitos lá, né? São pessoas que têm essa visão aí de colocar o país deles no mundo, né? Porque países que não são democráticos, eles estão de alguma forma excluídos do mundo. E esse era o movimento. Inclusive, a própria pessoa eleita aí no mundo, assim, como pelas alianças que ela fez, ela nunca foi unanimidade, né? Diferente do pai dela. Então, o pai dela, então, que era o Bambambam. O pai dela que era o Bambambam, O velho. pai dela, na verdade, ele teve um envolvimento, tipo, com a independência, alguma coisa assim, né? Isso. É, Ele que começou que participou desse início, foi o primeiro líder nessa virada. Acho que seria válido até para a gente contextualizar para o nosso público, um público um pouco jovem, e trazer para nossa realidade do Brasil. Seria como se o pai dela fosse o Fábio Júnior e ela fosse o Fiuk. Exato. Mais ou menos isso. E a Glória Pires seria os militares, que não é meu filho. Sai fora. Não, mas daqui a pouco tá o Fábio Júnior dizendo, não, mas ele também não é meu filho. Mais ou menos isso. É Liga Nacional pela Democracia, tá? NDL, na sigla em inglês. Por isso que eu suspeitei que fosse em inglês. Então, assim, comparar esse país com o Brasil ou com os Estados Unidos é bem difícil, assim, porque é um país que está em guerra, ou esteve em guerra por muito tempo. É um país com mais de 100 grupos étnicos diferentes, né? Então, tipo, aqui a gente tem o que a gente chama de agora os coxinhas e os mortadelas, agora é os bolsominions e o gado e o jumento, né? Parou um pouco essa do coxinha, né, cara? Do coxinha. Era na época do Aécio, né? Agora mas... é o gado e o jumento que o pessoal fala, né? Mas são basicamente as mesmas... Não digo as mesmas pessoas, não é o mesmo perfil, mas os grupos, assim, são basicamente os mesmos, cara. Não mudou muito. Mas lá, vamos dizer assim, tem o gado, tem o jumento, tem a zebra, tem o leão, tem tudo, cara, sabe? E lá não é que nem aqui que eles pegam e se xingam pelo Facebook, não. O pessoal se arma e se mata, se dizima, tipo... pior do que o Hitler fez assim com os judeus, eles fazem entre os grupos étnicos lá, né? Mas tem um grupo específico, né? Pelo que eu vi, tem um grupo específico que sofre mais do que os outros. Eu não lembro, agora eu não lembro o nome, que é uns nomes muito estranhos. Que por mais tempo sofreu mais do que os outros, né? Foi porque tinha uma questão lá em Mianmar que eles foram acusados em certa ocasião lá de que queriam fazer uma limpa étnica, né? Isso mesmo. E o negócio, eu vi que a situação desse grupo, eu não sei o nome agora, que os nomes são muito complicados, né, cara? Mas ele seria semelhante ao apartheid da África do Sul. Na sociedade, assim, esse grupo, ele é mais de uma região de Myanmar. Ele não é assim espalhado. Claro, não quer dizer que não tenha em outra parte, mas ele é mais de uma região, mais de um ponto. E o negócio é meio um apartheid, assim, tu não pode... Eles são limitados na questão de casamento, em questão de tudo, eles têm limitações. Os Rohingyas. Eu não sei, nem imagino como que fala isso, né? Lembra da novela os da Dalits? Índia? Isso aí. Isso aí. Como se fossem os Dalits do Myanmar. Isso, os Dalits. É que o que aconteceu? 2011 foi quando virou, agora nós somos um país democrático, né? Mas ainda naquelas, né? Porque eu tô vendo aqui numa matéria na internet aqui, diz que mesmo depois de 2011, as Forças Armadas nunca ficaram sob controle do governo civil. Ou seja, nunca foi aquela coisa, foram sempre duas forças, né? Exato. Nem sempre harmônicas.
E aí aqui eles dizem, e nos últimos anos o exército controlado pelo general Min Aung Hlaing empreendeu campanhas contra minorias, como os Rohingyas e os Chan e os Kokang. Mas esse que tu falou é os Rohingyas, que é o que mesmo. já havia aparecido mais assim em mídias, né? Isso. Inclusive eles debandaram de Myanmar, foram para outros países. Bangladesh, Malásia, eu acho. Eu li sobre o acaso, tinha lido, acho que ontem, ou foi que eu li, porque eu tinha visto sobre. Eu gosto muito de geografia, cara, muito de geopolítica, sabe? Eu gosto muito de estudar assim sobre os países. Conheço muito, assim, sobre os países, muito. Então essas coisas me chamam sempre a atenção. Faltando um pouco de humildade, né? Não, cara, eu tô me sentindo burro, porque eu tô vendo... Eu achei que o negócio, eu tô procurando as informações e ele vem falando. Não, porque eu sei sobre isso, mas eu não vou saber sobre outra coisa que vocês sabem. Entendeu? Tu tem que ter essa noção. Não é que... Sabe quais foram os participantes do Big Brother 1? Kleber Bambam. O Kleber Bambam. O Marcos falou ali, inclusive. Eu não lembro. Então tu não tem conhecimento sobre tudo, não, cara. É, isso que eu quero dizer, cara, entendeu? A Solange. Eu tô dizendo que não é uma coisa, assim, é uma coisa que eu gosto. Não chega a ser um hobby, mas desde criança, assim, eu sempre gostei de ler. Eu só queria corrigir a informação. Realmente, foi aqui é que eu tinha a informação errada. Vendo aqui no G1, aqui diz que foi a mulher a própria Aung San Suu Kyi que ficou presa durante 15 anos. Isso. E ganhou o prêmio Nobel em 91, não 2001, quando estava na prisão domiciliar. E aí ela saiu e virou a líder. Mas a liderança do partido, ela era líder do partido, né, o NDL esse, né? Eu não me apego a siglas. Eleita ela foi em novembro. Ela era a liderança do povo. Pois é, e a mensagem que fica é que a história é sempre a mesma, né, velho? E a gente pode pensar, Myanmar, mas o que é um paizinho? Desse não é um paizinho, velho. É um país com culturas e pessoas inteligentes e pessoas céticas ou não, tanto quanto nós. Fabrício, qual é o seu assunto? Meu assunto hoje, então, tem a ver com o Big Brother, não que eu assista, mas aqui tá meio impossível de fugir. Não que eu assista, não. Quando eu abro o site da New York Times ou vou na CNN, só que ele fala sobre isso, então tá um pouco difícil fugir, né, desse contexto. Bom, agora tem uma coisa, para quem não sabe ainda, tem uma coisa que tá muito na moda agora, que é uma pessoa comete um erro e aí os perfeitos pegam e cancelam essa pessoa. O que é o cancelar? É ignorar a pessoa totalmente. Aquela pessoa simplesmente morreu pra ti e nada que ela faça pode se redimir, né? E isso no Big Brother aconteceu, é muito engraçado, que é o seguinte: a internet, não a internet como um todo, mas gente que usa o Twitter, principalmente, tem esse perfil cancelador, são os canceladores. Quem usa o Instagram, o Facebook tá nem aí pra isso, mas quem usa o Twitter é o cancelador, né? Então, assim, os famosos têm medo de serem cancelados, serem ignorados. Em alguns casos aconteceram esses cancelamentos e o famoso simplesmente sumiu mesmo. Teve o caso do MC Gui, teve o caso do outro MC aí, que ele cantou uma repórter uma época e simplesmente foi cancelado. Verdade, né, cara? O MC Gui sumiu mesmo do mapa, né, cara? Sim, depois que ele fez a piada com a menina deficiente na Disney, aconteceu isso com ele. Eu nem lembrava o que era, agora que eu... E o outro, ele até foi pra Fazenda depois, teve nessa edição da Fazenda, agora não tô lembrando o nome se eu não me engano foi vice-campeão, mas eu não tô lembrando o nome dele, tá? E aí entrou nesse Big Brother um monte de gente famosa, um monte de gente que é anônimo, e esse pessoal, assim, entrou já tendo esse conhecimento do que é cancelamento. Aí tem o participante dentro da casa que fala demais, que
e fala o que os outros não querem ouvir, que se posiciona de uma forma que os outros não gostam. E esse participante, então, tava para ser cancelado pelo público da internet. Esse público da internet tava pensando, esse cara é uma mala, né? Pessoa que não sabe beber. Só que o que aconteceu? O pessoal da casa teve essa mesma percepção e cancelou o cara antes. E aí acabaram com o cara, assim, fizeram um bullying extremamente grande. Foi tipo assim, não sei, o Jader tá concordando comigo quando balança a cabeça? Ou... Tô. Mais ou menos isso. Tu pode falar que é o Lucas Penteado. Isso. É o Lucas Penteado, é que eu não gosto de citar nomes, até por questão judicial, depois para não ganhar processo e tudo mais. Mas aí a casa cancelou o Lucas Penteado, né? E aí teve a Carol Conká, que é um rapper, e ela foi a líder. Não, ela não é rapper, ela é funkeira. Funkeira, isso. Uhum. E ela foi a líder desse cancelamento, assim, ela que se posicionou mais fortemente. E o que ela fez foi o que geralmente a gente faz com uma pessoa que a gente não gosta, assim, a gente pega firme mesmo. Não, ela fez pior, eu não diria nem que é uma pessoa que a gente não gosta. O que ela fez é o que pessoas mau caráteres fazem com pessoas que estão ali, que já estão acolhidas e elas gostam de ir lá e pisar em cima. Sabe que essa só um comentário assim sobre o que eu vi sobre esse caso aí. Eu não assisto Big Brother, cara, mas assim, eu não sou daqueles assim, como é que o cara assiste Big Brother? Acho que quer assistir, assiste, né, cara? Quer acompanhar, acompanha, azar. Mas às vezes a televisão tá ligada ali, eu vou vendo as tretas. Eu gosto quando tem treta, que aí é legal, aí o cara vai vendo o ser humano ali dentro do negócio, né? E tu sabe, cara, que eu tô, sei lá, desde que dia que a minha mulher foi viajar, e aí, então, tava ali fazendo eu já acostumado com o horário, a televisão ligada, eu não tenho muito hábito de assistir TV, mas como ela sempre liga a TV, então o cara, sabe, muda, assim, se tu não liga a televisão naqueles horários. Aí eu vou ali, ligo a televisão, e aí eu tava acompanhando a treta do Big Brother. E vi, cara, essa Carol Conká falando, assim, mas como é que pode, cara? Pensei assim, mas será que eu sou errado? Essa mulher tá sendo muito otária, cara. Ela tá sendo... Enfim. E aí eu comecei a ver, tipo... todo mundo caindo em cima dela também, cara. Eu vi que não foi só eu que percebi Eu achava que no primeiro momento mas ela tá pegando pesado com o carinha, cara. O vídeo que eu vi que ela pegou pesado, não sei se teve mais do que isso, foi um que o cara tava comendo e ela disse assim, foi isso aí. Eu gosto de comer com paz e tal, sabe? Tudo bem, ela foi o que a gente chama de tóxica. Ela foi muito escrota, né? Ela foi escrota. Mas deixa eu continuar meu raciocínio. Tá. Aí ela foi escrota demais. Aí o que o pessoal fizeram? Todo mundo criou uma empatia muito grande com o Lucas Penteado. E aí pegou e cancelou a Carol Conká. Só que é engraçado, porque o pessoal aqui fora, os canceladores aqui de fora, eles iriam cancelar o Lucas Penteado. Mas aí, como ele foi humilhado, eles cancelaram, foi a outra, a Carol Conká. Então, assim, quem cancela é cancelado por quem tá vendo. Então, assim, vamos dizer assim, o Lucas Penteado foi cancelado pela Carol Conká, a Carol Conká foi cancelada pelos internautas, e agora eu vim para trazer a minha ideia. Vamos cancelar os internautas que cancelaram a Carol Conká porque ela cancelou o Lucas Penteado. Não, mas extremamente intolerantes. E se alguém quiser me cancelar porque eu tô cancelando os internautas que cancelaram a Carol Conká, que cancelou o Lucas Penteado, eu acho que não tem problema também. Porque eu tô sendo muito intolerante também, mas é que tu tá te intrometendo num ciclo que já fechou, velho. Sabe por quê? Vou te explicar. O Lucas... Como fechou? Já fechou. Olha o que eu vou te falar. Eu não moro em Mianmar. Eu moro num país livre. Eu cancelo o que eu quiser. Não, mas olha só. Tu tá querendo entrar numa rodinha que tu já perdeu a oportunidade de entrar. Só se tu tivesse no Big Brother. Não. Tá chegando o momento do podcast que tu tem que me contrariar, que já é o momento... Não. Ele gosta. Mas é que... Não, mas não é desfazer o que tu disse, mas é que tu não deve ter visto todo o Big Brother ainda. O que aconteceu? O Lucas Penteado fez merda. E ele fez merda muito maior do que a TV mostrou, tá? Pra quem... Ele conseguiu se queimar. Ele era um dos favoritos, era o queridinho, ele conseguiu se queimar tanto com as pessoas dentro da casa quanto fora, sabe? Ele mereceu ser cancelado, na tua opinião. Não, ninguém merece ser cancelado.
mais ou menos. E aí, ele foi taxado. Eu tenho essa... Pra mim é que existe essa diferença, né? Tá sendo taxado. As pessoas xingaram ele, ficaram de cara com ele. São 20 pessoas lá dentro, então tu vai conversar sobre ele com a outra pessoa sempre, né? Que não tiver conversado ainda. Tudo bem, tá sendo taxado. As pessoas falam, estavam de cara com ele e falavam uma pras outras. Tranquilo, é um assunto que fica por uns dias ali. Só que daí, já tinha passado muitos dias depois da festa. E a Carol Conká tava lá nessa, né? Ah, porque não sei o que, porque esse moleque, daí eu vou lá comer, não quero comer do lado dele. Aí chegou lá e fez aquela cena que tu já citou, né? Na mesa lá. E aí, não sai daqui, não sai... Cara, aquilo lá me pegou de um jeito assim, ó. Que é bem do jeito que eu expliquei pra vocês. O cara já tá mal. O cara já tá encolhido no canto dele. Chega alguém que teoricamente tá grande, né? Chega assim, com o peito aberto, assim, bate e detona ainda mais. O cara que já tava mal, ser suprimido ainda mais. Óbvio que, assim, ó, é muito natural que as pessoas esqueçam o que ele fez, porque acham que o que ele fez já passou, ele já pediu desculpa, já se arrependeu. E cancelem a pessoa que oprimiu o cara que já tava menor no jogo, digamos assim, né? E aí, então, veio o cancelamento na Carol Conká. Só que, pra cancelar os canceladores, é lá dentro da casa mesmo, no primeiro dia, quando entrou lá os famosos, lá o Fiuk, a VTube, esses caras aí entraram, eles fizeram a reuniãozinha, e eles já estavam todo mundo cagando pros canceladores aqui de fora, e eles disseram, então nós vamos cancelar os canceladores. Ou seja, já tem quem vai cancelar os canceladores, que são eles mesmos lá dentro, e aí vai ficar esse ciclo. Quem que é mais forte? Quem tá lá dentro ou quem tá aqui fora? Eles só esqueceram que é quem tá aqui fora que vota, né? Mas essa questão do cancelamento é muito engraçada porque eles estão cansados de saber o que é cancelar. Vários lá já foram cancelados, inclusive vou contar pra vocês a história da VTube depois. Isso é que eu ia comentar, cara. Eu tenho um gato? Aham. A VTube é a guriazinha aquela que cuspiu na boca do gato, né? Cara, não é porque que é um bicho que o cara vai... É um desrespeito com o bicho, né, cara? Não é porque ele não sabe o que tu tá fazendo que... Querendo ou não, é uma forma de desrespeito com o bicho, né, cara? É diferente tu chamar o gato assim, ô filha da puta. Ele não tá entendendo, mas aquilo ali é uma coisa, sabe? Eu acompanho o Big Brother, eu até gostaria de acompanhar, porque essa edição, assim, eu acho alguns participantes interessantes, mas eu acompanho mais, assim, pelo que eles falam no Pretinho Básico, né, ou algum vídeo que passa nas redes sociais mesmo. Pelo que eu entendi, no outro dia, a Carol Conká foi lá e pediu desculpa pro Lucas Penteado. Só que as pessoas, ao invés de dizer assim, tudo bem, como ela foi legal pedir desculpa, não, as pessoas estão dizendo assim, ela foi avisada pela produção do Big Brother, então por isso que ela pediu desculpa, sabe? As pessoas estão tentando achar o... Ah, mas é porque... então tu não assistiu TV de segunda-feira, Fabrício. Peraí. As pessoas estão tentando achar uma forma de, tipo, ela permanecer culpada e não dar uma segunda chance pra ela, entendeu? Então por isso que eu tô cancelando as pessoas. Mas ela foi avisada. Só olha comigo aqui, ó. Só olha comigo. O MC Gui, ele fez a piada com a menina que ela... tinha deficiência, ele não sabia que ela tinha deficiência, ele simplesmente achou ela estranha e fez um videozinho de 10 segundos, sei lá. Quiseram acabar assim com a carreira dele, com todas as forças, porque ele era muito escroto, não sei o quê. Cara, foi uma piada errada que ele fez. Esse outro MC que cantou a repórter, ele deu uma cantada na repórter, mas acabaram com a carreira do cara, tanto que, se não me engano, é Biel. É MC Biel. É verdade. Sim. Lembrei. Acabaram com a carreira do cara, tanto que ele sumiu, assim, agora que ele voltou na Fazenda, cara. Por um erro, entendeu? E aí agora eu sigo o Marcelo Dourado no Twitter. Marcelo Dourado, ele é um ex-Big Brother, ele participou de 2 edições, e ele colocou assim, pessoal, vocês acham que se o Big Brother desse informação para participantes que têm contrato temporário, na primeira oportunidade eles não iriam para um super pop da vida e tipo, pelo preço da passagem do ônibus mesmo, ia pegar e soltar o verbo, a gente recebe informações. Então é óbvio que essa Carol Conká, ela se sentiu mal, ela é um ser humano que se sentiu mal por ter feito isso, e ela pediu desculpa. E aí continua cancelada porque a gente não quer ter a empatia por ela. Então por isso que eu tô cancelando os canceladores. Porque são gente que provavelmente comete um monte de erro também, provavelmente fala coisa muito mais absurda para a própria mãe ou para gente da família, sei lá, ou maltrata
o porteiro do prédio, maltrata a pessoa que faz a limpeza, mas aí não, na internet eu sou perfeito e eu vou agredir com todas as coisas que eu posso as outras pessoas. A pessoa, quando ela é pública e ganha dinheiro com a imagem dela, ela Ela tá não merece uma expondo a figura. imagem dela, né? Mas não é em troca de uma passagem de ônibus, né? Não é em troca do salário mínimo. É aquela coisa, tu escolher esse caminho, grandes poderes, grandes responsabilidades. Homem-Aranha, tio do Homem-Aranha. Quando tu é uma pessoa pública, tu tem uma responsabilidade sim, sabe? Só algumas pessoas, elas ficam públicas antes de aprender tudo que vem junto com isso. Outras não. Mas quando tu é visado, tu tem sim uma responsabilidade, porque tu sabe que tudo que tu falar, vai ter muitas pessoas que vão concordar pela cabeça própria, muitas pessoas que vão discordar pela cabeça própria, e muitas coisas muitas pessoas que vão te seguir, e seja o que tu falar, elas vão te seguir porque são idiotas sem personalidade. Desculpa, mas tem gente que é assim, seguindo ali sabe? Então, tudo que tu falar tem uma consequência. E tu tem que ser 100% do tempo consciente disso. Então, não, sabe? Eu não tô dizendo sou a favor de cancelamentos. Eu sou contra cancelamentos. Eu, normalmente, se eu não gosto de uma pessoa e ela é cancelada, eu passo a ter uma simpatia maior por essa pessoa. E isso bem antes do Big Brother, tá? Então, na verdade, tá falando isso só pra me contrariar mesmo. Só pra... Não, mas tu nem falou nada sobre isso. Nem disso. Eu só tô dizendo que a pessoa pública, ela tem responsabilidades, sabe? Então ela não pode ser amadora de fazer uma piada com uma deficiente na Disney. Eu não acho, cara. Eu não acho, sabe por quê? Porque aqui, ó, vamos dizer assim, ó. Vamos dizer que eu tenho talento e eu vire cantor, entendeu? A minha responsabilidade é com a minha arte, é com o meu trabalho. Eu tenho que ser profissional do meu trabalho. O que eu faço na minha vida pessoal... Não Sim, sendo... claro, não, concordo, o que tu faz na tua vida pessoal é teu, mas o que tu faz na tua vida pública afeta a tua imagem, e tu depende da tua imagem para tu trabalhar, tu tem que estar consciente disso. E tu tem pessoas que te seguem, qualquer coisa que tu falar vai ser a verdade delas, tu tem responsabilidade sobre isso também. Mas assim, ó, o que ela fez não foi tão grave, cara. Porque assim, ó, ela xingou o cara bem xingado, tá? Cara, quem é que nunca xingou bem xingado? Entendeu? Não é nessa gravidade, é um erro. Tá. Ela fez certo, não fez certo. Não fez. E também não o fato dela ter errado com ele, um erro não justifica o outro, né? Ou então, um erro não é pra amenizar o outro. Mas tudo bem. Mas a questão... é, cara, que o pessoal da casa... Eu não tô defendendo ela, porque eu também achei muito sem noção o jeito que ela falou. Não, foi muito forte o jeito que ela falou. Mas o pessoal da casa, pelo jeito, compartilha um pouco do sentimento dela, assim, cara, porque ninguém defendeu ele. É que lá tá todo mundo jogando, né, velho? Teve uma mina que defendeu ele. A que foi eliminada. Não. Foi. Não, a outra que ficou. A que ficou. Não foi eliminada? A Sarah, não. Ela ficou e... Pra ver como ele entende, ó. Não, é que eu vou explicar uma coisa que eu acho que vocês não assistiram, que foi segunda-feira. Que assim, ó, isso aí aconteceu, Fabrício, foi não lembro se foi no domingo ou na segunda. Não, foi na segunda mesmo, foi na segunda-feira que aconteceu essa situação aí, tá? Aí depois disso aí, pra tu ver a questão de foi avisada sim, que ela foi avisada, mas não porque chamaram ela e disseram, fez isso. Mas toda segunda-feira tem um quadro lá no Big Brother que chama Segunda-feira da Discórdia, que o Thiago Leifert vai lá e lança um assunto pra eles, que eles pra gerar discórdia mesmo, pra eles... Um assunto que a gente aqui fora quer ver o que eles vão falar, sabe? É pertinente pra nós aqui fora e a gente quer ver o que ele vai falar. Aí o Thiago Leifert foi lá e perguntou: todo mundo sabe o que é cancelar, o que é o cancelamento, né? A gente sabe, vocês imaginam quem são as pessoas que estão sendo canceladas agora. Mas a pergunta é, na opinião de vocês, quem são os canceladores da casa? O Thiago Leifert perguntou. Tu acha que isso não ativou na cabeça deles? Eu acho que eu tô sendo cancelador. A Poca foi uma que disse, a Poca que foi a Pocahontas lá, que foi uma das que menos falou qualquer coisa na casa, porque ela só dorme. Ela disse, eu acho que eu tô sendo uma canceladora. Mas, e toda pessoa que respondia que não citava Carol Conká, pelo contrário, toda pessoa que respondia que citava uma outra pessoa que de jeito nenhum tá sendo uma canceladora, o Thiago disse, e são só esses mesmo?
Tu não quer dizer mais ninguém? Então é esse, na tua opinião, esses são os canceladores da Charles casa. Clark, teve alguma cena também que eu vi que ele cortou ela, né? Ela foi falar alguma coisa e ele... Não, é que ele deu um espaço pra todo mundo falar, né? E as pessoas que já tinham sido citadas, quando chegou sua vez, puderam também se defender. E ela foi citada algumas vezes antes, mas foi citada também depois de ter falado. E aí ela queria de novo falar mais um pouco pra se defender. Mas todo mundo só utilizou o próprio espaço. E aí ele ignorou que ela tava falando alguma coisa, pedindo, quer me defender, e foi chamando os próximos. Ô, cara, o Márcio aqui no chat falou uma coisa aqui. Eu sou um cara sem meio termo. Uma vez mandei o Charles embora, pois precisava dormir pra trabalhar. Já fiz isso também. Cara, pra variar, tinha uma época que eu tava sempre na correria também. E o Márcio era, tipo, um dos meus amigos mais próximos aqui que tinha internet banda larga. Ele botou a internet banda Era o larga. melhor amigo. Morava do outro lado da rua, né, cara? Do outro lado da rua, era só atravessar a rua. E aí eu ia pra lá alugar ele pra baixar uns Lost. Não, ele baixava Lost pra assistir e tal, mas baixava uns anime, uns troços. Baixava lá e eu ficava azedando na casa dele até tarde. Eu não lembro desse dia, não lembro disso. Mas é bem possível mesmo que tenha acontecido. Charles, qual é o tema de hoje? Então, pessoal, meu tema de hoje, como é que eu vou definir pra vocês em uma palavra, assim, costumes antigos, hábitos antigos, não sei. O que eu quero falar pra vocês assim, acho que todo mundo já ouviu em algum momento, na sua infância, na sua adolescência, alguma pessoa mais velha, uma pessoa de mais idade, falando assim, não faz isso porque não presta. Vocês já ouviram isso? Sim, com certeza. Então, assim, olha, era qualquer coisa que o cara fazia, não faz isso porque não presta. Eu nunca entendi o que significava assim, não presta. Tipo, isso não presta. Não abana pra uma porta fechada porque não presta. Não... E fora isso, tinha essa questão do não presta, né? Várias coisas não prestavam. Não faz isso porque não presta. E tem aqueles hábitos, cara, que eu sempre achei muito engraçados. Que eu não sei de onde que surgiu isso. Eu acho que mais ou menos como as teorias da conspiração. Que uma pessoa vai falando inventa, fala pra outra e... sei lá. São aqueles casos assim, não aponta pras estrelas porque vai nascer uma verruga no teu dedo, sabe? Não deixa o chinelo virado porque a mãe morre. Não brinca com a corda, não brinca com uma corda ao redor do pescoço que tu pode se enforcar. Existe isso? Na verdade, essa é verdadeira, né? Essa eu nunca ouvi. Isso eu acho muito engraçado, cara. Eu tô tentando lembrar outras, assim. Quem brinca com fogo faz xixi na cama. Quem brinca com fogo faz xixi na cama. Cara, mas essa daí, velho, eu nunca vou esquecer. Eu não sei qual foi a mágica. Foi muito bom tu ter falado nessa. Porque eu lembro quando eu era criança, aqui nos fundos de casa, minha mãe tava tava limpando o pátio, bem no fundo de casa. E aí ela fez uma montoeira de madeira e folha e coisa pra botar fogo. E aí a mãe botou fogo e eu fiquei na volta, brincando com aquilo. Fiquei brincando na volta, pegava uns gravetos, botava fogo. E eu lembro da mãe falando assim, não brinca com fogo que mija na cama. Cara, dito e feito, velho. Mijei na cama de noite. Mijei na cama. Aquilo eu nunca esqueci. E outra foi na minha avó uma vez pra fora. Pra fora uma vez, cara. Eu não lembro como que foi, onde que foi o fogo, assim, mas que eu tava brincando com fogo também. E aí... mijei na cama também. Mas isso eu era bem criança. Então essa não é... Essa eu acho que é verdade. Deve ter uma explicação. Não é verdade, velho. Cara, 2 vezes eu lembro, velho. 2 vezes. Tá, e aí eu teve um dia lá que ninguém falou nada e tu foi lá e mijou na cama de novo. Não, mas eu não era. Todo dia eu mijava na cama. 2 desses dias eu briguei com fogo. Mas eu não era a criança, assim, mijona, né, cara? De ficar mijando na cama. Isso, assim, eu já tinha uns 5 anos, 6 anos. Eu não era de mijar na cama.
De repente tu ficou impressionado com aquilo, já meio que ficou no teu subconsciente, sabe? Hoje eu tô liberado de vigiar na cama que eu briguei com fogo. Pode ser, cara, pode ser. É, E eu lembro dessas duas histórias, cara. Tipo, eu lembro da... Tem E aí, aquela... vocês lembram de outras? Sim, tem aquela também do não passa debaixo da escada que dá 7 anos de azar, né? Mas essa daí é mais superstição mesmo, né? Essa é mais mais ligada a sorte. Cara, eu não podia ver Mas- uma escada que eu passava dentro. embaixo. Gato preto também dá azar, né? Mas aí eu acho que já Quebrar é mais... espelho. Mas aí eu acho que é mais... Tá dentro do tema, assim, desses costumes, mas eu acho que é um pouco diferente, talvez. Aí é mais ligado à superstição mesmo, à sorte, ou falta de sorte, ou a azar, né? Em si, Na minha opinião é bem parecido, cara, porque não faz nenhum sentido quanto tanto, né? É que nem aquela... esse ponto, sim. Não pode abrir guarda-chuva dentro de casa porque Também. senão vai casar. Ou então, tipo, tem uma criança abaixada, não pode passar por cima dela. Quando passar, tem que passar de volta, porque senão ela não vai crescer. Essa eu não conhecia. E aquela de não pode assoviar de noite porque chama a cobra. Essa eu não conhecia. Cara, eu não conheço nenhuma dessas aí, velho. Sério? Isso porque tu foi criado por 2 comunistas. Não, mas, Então, eu não acredito, eu nunca fui supersticioso mesmo. Eu não acredito na maioria dessas coisas. Exceto um toque que eu tenho, Tá, mas tu o resto eu não... Tu tá insinuando que eu acredito, por exemplo, que se eu assoviar agora... Não, aqui, vai mas chamar eu cobra. tô dizendo que pelo contrário, se tu... Depois que me disseram assim, não pode passar embaixo da escada, senão é 7 anos de azar. Eu vi uma escada e passava por baixo. Eu dizia, quero ver o que vai acontecer. Tinha uma escada, eu tinha que passar por baixo. Tá certo que hoje eu tô aqui com vocês, né? Aí eu não sei então, o que de repente, isso quer dizer. E essa é a bom. maior prova que tu tá cumprindo teus anos de azar ainda. Já quebrou Eu não espelho, sei. cara? Não quebrei espelho, não, eu acho. Nem quando tu olha pra ele. O Fabrício é engraçado. E também piadinhas. tem das comidas, né? Tu tá falando não presta, As né? comidas, as Melancia comidas. com leite não presta. Melancia com... sei lá, Não. tem várias, né? Melancia Manga com leite não mata. presta. Não, melancia com leite mata. Uma vez eu peguei um táxi lá em Santa Maria, vou ter que contar essa história, velho. Eu peguei um táxi lá em Santa Maria e o cara, não sei qual foi o assunto, eu sei que era longe que eu tinha aqui. E o cara começou essa coisa das superstições, né? Ele disse, que você é tudo invenção, não sei o que. E aí ele trouxe, mas tem uma que é verdade. Melancia com leite mata. Não, essa é verdade. Essa aí tem que acreditar, porque isso acontece, essas coisas que falam acontecem. Não sei o que. Tipo, ele tava dizendo que não acreditava em nada, era mais ou menos o assunto que o Charles trouxe, assim. Mas que melancia, tomar leite por cima da melancia, assim, dava uma indigestão e que tu ia morrer. E eu ficava pensando, tá aí, essas vitaminas aí que os caras colocam. Tudo, além de melancia e leite, colocam tudo ali dentro. Como será que faz? Será que as outras coisas anulam? Não, daí eu... Sabe como é conversa em táxi, conversa em Uber, né, hoje? Tu só concorda, né? Tu discorda, mas tu não quer gerar polêmica, então tu só concorda. Criar um O cara caso. só concorda, né? Tu finge que acredita, tá ligado? E aí O cara eu disse, defende até o presidente. sim, isso é sério. Uhum. E logo pra que chegasse, porque eu não acreditava, né, que eu tava ouvindo, assim. Eu vim até Colorado, só pra não... pior, né, cara? Perdemos ontem. Tu sabe que uma vez eu quebrei meu braço e aí eu ia no fisioterapeuta e a gente foi conversando e tal, e aí começamos a conversar sobre uma questão política lá, que ele tinha uma opinião e eu tinha outra. E aí eu tava com o braço quebrado e ele, tipo, massageando o meu braço esquerdo, né? E o cara começou a se empolgar e começou a apertar meu braço, assim, e começou a... pra coxa. Foi descendo pra coxa. Não. Ele meio que tava se empolgado de brabo, assim, tipo, o assunto, sabe? E começou a apertar meu braço, porque esse louco vai quebrar meu braço, cara. Vai deixar mais quebrado ainda só porque ele tá com raiva do que eu tô falando. Eu nunca mais voltei no fisioterapeuta. Se o cara não ele não soube fazer isso que a gente faz, sabe? De, tal, sabe? Não se envolver. Eu era cliente dele, cara. Eu tinha que... Eu deveria falar o que eu quisesse, ele tinha que escutar, sei lá, ele tem que ser mais profissional, né? Tô pagando. Nunca mais voltei lá, cara. Pensei, esse louco aí vai quebrar meu braço ainda. Não foi com a minha cara. Que loucura.
Não, Mas, cara, mas é. Agora acho que até a gente tá meio que perdendo um pouco desses costumes antigos, assim. Eu acho que era mais o pessoal que tinha mais ligação, assim, com o interior, que era criado no interior, tipo aquela Sim. geração, assim, sabe? Que trouxe essas, como é que eu vou dizer, umas espécie de lendas populares, costumes populares. E vocês já ouviram falar nas simpatias? Simpatias também, né, cara? Por exemplo, a minha sobrinha, ela não falava e aí, tipo, pegaram um pinto pra piar não sei quantas vezes na boca dela, sabe? Pra ela começar a falar. Ela, tipo, tinha 2 anos, minha prima, aliás. E também tem outra, cara, que eu não lembro qual era o propósito. Eu não lembro pra que era. Funcionou o ela pinto na fala boca hoje. Hoje ela fala. Ela fala? Fala. Então funcionou, cara. Às vezes demora um pouco mais. A outra eu não sei qual era o propósito, sabe? Mas a simpatia era pegar uma tartaruga, dar um jeito de abrir a boca da tartaruga e cuspir 7 vezes na boca da tartaruga. E aí acontecia alguma coisa também, eu não lembro o que era, sabe? Agora vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Simpatia. Semana que vem, próximo programa, vamos arrumar a tartaruga. O Fabrício vai cuspir 7 vezes na boca da tartaruga e vamos ver o que acontece. Não, eu vou ser cancelado. O Fabrício vai ser cancelado igual a VTube foi, né? Por cuspir no gato. Não, cara, mas aí é um experimento, não é antropológico, um experimento místico.